Paz do Senhor, meus irmãos. Como o pastor Bruno falou, nós estaremos iniciando uma série de mensagens sobre generosidade e o tema da mensagem de hoje é generosidade na igreja. E eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. Filipenses 4, a partir ali do verso de número 14, nós vamos estar lendo até o número 19. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Amém, amém. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele estava ali, preso em cárcere na cidade ali em Roma. E ele escreve essa carta aos filipenses como uma forma de agradecimento pela oferta que ele tinha recebido dessa igreja. Então Paulo, vai ali através desses capítulos aqui de Filipenses, nesses 4 capítulos, agradecer aos irmãos por essa oferta que eles tinham enviado. Epafrodito, ficou sabendo ali, os irmãos ficaram sabendo que Paulo estava ali preso e ele foi encarregado de estar indo ali levar essa oferta a Paulo. E ele volta com essa carta de agradecimento. E a igreja de Filipos, ela foi uma das primeiras igrejas que Paulo fundou ali na Europa. Então, os irmãos de Filipe, eles já tinham um convívio com Paulo há muito tempo. E Paulo já sabia que aquela igreja era uma igreja generosa pelas ajudas que já tinham sido dadas ali a Paulo. Então, os filipenses, eles cuidaram de Paulo, não somente quando Paulo estava ali por perto, pregando o evangelho naquela região, mas quando ele também partiu para Macedônia, os filipenses trataram ali de abençoar a vida de Paulo, ofertando sobre a vida dele, mesmo ele estando longe. E antigamente, nas igrejas, no passado, eles não enviavam os missionários e tinham condições de sustentar os missionários no campo. Então, Paulo, ele também tinha o seu trabalho secular. Paulo, ele fazia tendas, ele construía tendas. E toda vez que essas ofertas, esse recurso chegava até a vida dele, ele se sentia mais livre e era para ele mais fácil de poder estar ali falando da palavra de Deus, porque ele não precisava gastar o tempo trabalhando para se sustentar, mas ele poderia com aquelas ofertas sobreviver, ter para ele o necessário e gastar o tempo dele falando da palavra do Senhor. Então, a própria palavra de Deus aqui vai nos dizer, Paulo vai descrever que os irmãos de Filipos enviaram para eles oferta 2 vezes. Então, não foi uma só. Eles ajudaram Paulo, mais de uma vez. E nós podemos perceber através disso que essa igreja era uma igreja generosa. Eles estavam ali com um coração generoso, disposto a servir, disposto a ajudar. E vocês podem perguntar, o que é generosidade? Alguém aqui sabe dizer o que é generosidade? A generosidade, ela é uma virtude, segundo o dicionário, vai dizer que é uma virtude daquele que se propõe a sacrificar aquilo que ele tem em benefício de outra pessoa. Então é quando você sacrifica
algo que diz respeito a você para beneficiar aquele que está próximo de você, para ajudar o seu próximo. Você deixa de lado o seu interesse e vai ali pôr atenção no interesse daqueles que estão próximo de você. E a igreja de Filipos, como eu falei, ela era essa igreja generosa. Nessa época em que foi citada aqui a carta, eles estavam sob o Império Romano. Então, todos ali pagavam impostos caríssimos para o Império Romano. Então, não era um povo que tinha muito dinheiro. Eram pessoas pobres, que trabalhavam ali para pagar os seus impostos. Mas mesmo no pouco, eles se reuniram, a igreja em unidade, para ofertar sobre a vida de Paulo. E Paulo, uns versículos antes, aqui no versículo 10, ele vai dizer que ele se alegra, que ele ficou muito alegre em receber a oferta que a igreja tinha mandado para ele. No versículo 10, ele vai dizer que se alegra grandemente no Senhor, porque a igreja mostrou o interesse em ajudá-lo, né? E eles tiveram essa oportunidade de demonstrar essa generosidade sobre a vida de Paulo. Mas Paulo vai dizer que ele se alegra não pelo fato dele ter recebido uma oferta, porque aqui, nesses versículos que seguem, Paulo vai nos dar uma lição muito importante, que ele vai falar que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Paulo vai nos dizer que ele sabia estar contente no Senhor, estando bem alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo pouco. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele se alegra no Senhor não pela oferta em si, pelo fato dele ter recebido algo da parte daqueles irmãos, porque ele já estava acostumado a ter muito e ter pouco, ter onde dormir ou não ter, estar em liberdade e também estar preso. Mas o que ele vai dizer é que ele se alegra porque aquela oferta que os irmãos estavam fazendo sobre a vida de Paulo ia gerar um fruto na vida daqueles irmãos. A oferta não ia abençoar somente Paulo, mas o fruto dela ia ser sobre aquela igreja. Os filipenses eram que seriam abençoados através daquela oferta. Então, quando Paulo vai nos dizer aqui que ele se alegra em ter recebido essa oferta, não é pelo que ele recebeu, porque ele também vai dizer que ele recebeu mais do que ele precisava, ele tinha o suficiente. Mas ele se alegra pelo fato de que, através daquele gesto, através daquele ato de generosidade daqueles irmãos, a vida deles seriam abençoadas. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre uma característica de uma igreja generosa é exatamente isso que está escrito. Deixa eu ver aqui o versículo, só um segundinho. Aqui no versículo 17, onde Paulo vai dizer que ele não estava procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é exatamente isso, aquilo que pode ser acrescentado na nossa conta. Porque quando nós ofertamos para alguém, a pessoa ela é sim abençoada, mas muito mais abençoados somos nós. Porque o próprio Jesus vai nos dizer que é muito melhor dar do que receber. E, infelizmente, né, por muito tempo, nós fomos crescendo através dos tempos, dos anos, dos séculos foram se passando, e a nossa relação com o dinheiro ela é uma relação ruim. Né? Muitas de nós temos aquela impressão de que o dinheiro é algo ruim. Muitas pessoas, né, têm essa falsa ideologia de que o cristão ele se relaciona mal com o dinheiro, porque dá para nós uma impressão de que se você tem muito dinheiro, você tem pouca espiritualidade. Né? É como se quem é rico não pode ser também espiritual. Então, por muito tempo, né, nós fomos tendo aí essa visão distorcida daquilo que o dinheiro representa, onde o que realmente importa não é o dinheiro que você tem, mas é como você usa o dinheiro que você tem para abençoar as outras pessoas. Porque o dinheiro, ele é bom, ele pode comprar coisas boas. O dinheiro, ele pode dar uma qualidade melhor de vida para a sua família, ele pode pagar uma boa escola para os seus filhos, ele pode, como a gente viu, abençoar missionários que estão na África, no Laos, na China. O dinheiro, ele pode sim fazer coisas boas. Mas o importante é a gente não
não amar o dinheiro. A gente saber o lugar que o dinheiro ele tem na nossa vida, que nós somos senhores sobre o dinheiro e não que o dinheiro é senhor sobre as nossas vidas. Por exemplo, Jó era um homem extremamente rico. Extremamente rico. Nós sabemos a história de Jó, quando a Bíblia vai contar ali de todas as perdas que Jó sofreu, ele era um homem extremamente rico. E você nunca vai ver na palavra de Deus falando que o problema de Jó era a sua riqueza. Jó era rico e ele era abençoado por tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E em nenhum momento a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer que o problema de Jó era a riqueza dele. Ele passou por tudo aquilo que ele enfrentou, né, porque ele era rico. Não, Deus nunca associou o dinheiro a um pecado. Né? Se a gente for parar para pensar, a Bíblia ela fala muito mais sobre dinheiro do que sobre oração. Na Bíblia existem 500 versículos que falam sobre oração. E existem 2.500 versículos que falam sobre dinheiro. Jesus ensinava muito sobre dinheiro. Ele dava exemplos, contava parábolas relacionadas ao dinheiro. Então nós vemos que o dinheiro ele não é um problema. Em muitos casos o dinheiro é uma solução. O problema é como a gente se relaciona com ele. Se a gente ama o dinheiro, se a gente serve a ele. E é isso que o Senhor quer nos ensinar através dessa carta aos Filipenses. Essa igreja que era uma igreja generosa, apesar de ter pouco. Eles sabiam como administrar aquilo que eles tinham e eles sabiam que o dinheiro era quem servia a eles. Então, o dinheiro, ele pode, né, nos ajudar em muitos aspectos, mas infelizmente muitos cristãos demonizam o dinheiro, mas querem ter dinheiro. Falam que o dinheiro é ruim, que é uma coisa terrível. Quando você começa a prosperar, a ganhar dinheiro, aí já acha que você já vai deixar de ser crente, que você vai vender sua alma, né? Que você vai sair da igreja. E muita gente demoniza quando vê um crente que às vezes é rico, uma pessoa que é fiel ao Senhor e às vezes tem muito dinheiro, já acha que não combina, que não é compatível, como eu falei. Mas nós precisamos entender, né, essa relação que o dinheiro ela pode ter na nossa vida de ser realmente um canal de bênção, né? E Paulo ele faz essa relação quando ele fala isso para a igreja aqui no capítulo 17, que a oferta que eles tinham oferecido para Paulo ia ajudar Paulo sim ali naquela condição, naquela situação que ele estava vivendo de cárcere, de prisão. Mas a recompensa que aquele povo ia ter ia ser uma recompensa eterna. Então Jesus está tentando nos dizer que sim, coisas materiais como o dinheiro, eles podem sim nos dar recompensas eternas. Porque através do dinheiro, através do bem que você tem, o Senhor pode usar a sua vida para sustentar uma criança, como a gente viu aqui, a vida inteira. E essa criança se formar e se tornar um grande profeta naquela nação e salvar, ganhar muitas almas para Jesus. Então nós temos que saber ser senhor sobre o dinheiro que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a fazer com que isso nos sirva e, acima de tudo, que não entre no nosso coração, para que nós possamos ter um coração generoso. Porque nós precisamos ser generosos nas pequenas e nas grandes coisas. Hoje, por exemplo, no Brasil, aqui também, acho que no Brasil é mais comum você ver, né, casal de namorados. Nós somos de uma cidadezinha muito pequena do interior. Nossa cidade não tem nem semáforo, irmão, para vocês verem que é pequena mesmo. Tem 5.000 habitantes, contar os cachorros, os gatos. Então, assim, é bem pequenininha mesmo. E é comum você sair, né, à noite. Nós tivemos a oportunidade de estar no Brasil recentemente, então você sai, você vê ali o pessoal na pastelaria, na pizzaria, comendo um lanche e tudo mais, e aí você vê ali os casalzinhos de namorado. E hoje em dia, os casais de namorado, eles vão ali lanchar e tudo mais, e eles dividem a conta no meio até o centavo. Tipo assim, não existe aquela generosidade, o cavalheirismo do homem, muitas vezes, pagar toda a conta, né, para a namorada. Está apertado, uma situação difícil, uma vez ou outra precisa acontecer, tudo bem. Mas nós temos sido doutrinados a estar cada vez mais centrados em nós mesmos e cada vez mais egoístas. A gente acha que se a gente tira da gente para abençoar o outro irmão, vai faltar para nós. Quando, na verdade, a gente vai receber mais. Porque quanto mais a gente tira para abençoar aquele que não tem, mas nós estamos abrindo espaço para receber bênçãos do Senhor.
Então, nós precisamos ser generosos nos pequenos detalhes. Às vezes a gente sai junto com um casal de amigo, né? Pague o almoço para o seu amigo, né? Seja gentil, seja generoso. Abra as portas aí, ó. Já Deus está falando, né? Deus está falando. Abra as portas para que o Senhor possa abençoar a sua vida e para que você possa ser um canal de bênção. Às vezes vai ser só um café que você vai pagar, mas através daquele café Deus pode abrir portas para fazer coisas extraordinárias na sua vida e na vida daquela pessoa que recebeu. Então nós precisamos ser cada vez mais generosos. Precisamos ter esse coração aberto, quebrantado ao Senhor, para ter a oportunidade de ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ser essa igreja generosa que vê a necessidade do nosso irmão e não fala só assim: irmão, eu vou orar. Porque tem muitas vezes, meus irmãos, que a gente acha que as coisas, né, físicas, elas podem ser resolvidas com oração. A oração, ela é importante, ela é a nossa maior arma. Mas tem coisas que a gente precisa fazer. Tem coisas que precisam de atitude. Não dá para espiritualizar aquilo que precisa ser feito. Então, se a gente vê o nosso irmão em grande necessidade, além de orar, irmão, você precisa de uma cesta, você precisa de uma refeição, você precisa que eu vou traduzir para você, você precisa de uma informação. Nós precisamos ser essa igreja generosa que se dispõe a dar, que não pensa em receber, mas que está com o coração disponível para dar, para abençoar cada vez mais a vida dos nossos irmãos. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo e ele disse: é melhor dar do que receber. Quantas vezes nós vemos ali a palavra de Deus dizendo que Jesus curou todos aqueles que estavam com enfermidade. Irmão, ele chegou num lugar e tinha uma multidão. E ele não curou um ou dois, ele curou todos. Ele deu tudo que ele tinha para todos aqueles que estavam ali em necessidade, sem pensar em receber nada em troca. Será que Jesus, nesse dia todo que ele passou ali fazendo cura, alguém lembrou de oferecer um copo de água para ele? De oferecer um pedaço de pão para ele? Saber se ele estava cansado, se ele queria parar um pouquinho ao banheiro? Jesus era tão humano quanto nós. Então, muitas vezes nós estamos apenas pensando naquilo que as pessoas podem oferecer para nós. E ao invés de pensar que nós é que temos muito para oferecer para os outros, é nós que temos que doar aquilo que nós temos. Nós temos a coisa mais importante e preciosa desse mundo dentro de nós, que é Jesus. E nós precisamos oferecer esse Jesus através da nossa generosidade para a vida das pessoas que nos cercam. A palavra de Deus vai dizer ali em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24... a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A própria palavra de Deus está dizendo que quanto mais a gente dá, mais vai ser acrescentado sobre a nossa vida, mais e mais. A gente tem essa falsa ideia que o mundo implantou na nossa cabeça, que quanto mais a gente dá, mais a gente perde. E está errado, a matemática de Deus é diferente. Quanto mais a gente dá, mais é acrescentado sobre nós. Quanto mais a gente abençoa, mais nós somos abençoados. Quanto mais a gente investe em missões, mais o Senhor vai nos acrescentar recursos para poder abençoar outras e outras pessoas. Nós precisamos ter esse coração generoso e entender que nós servimos a um Deus generoso. Nós servimos a um Deus que nos pede algo, mas Ele nunca vai nos devolver na mesma proporção. Deus sempre vai nos dar muito mais, muito mais. O Senhor, Ele sempre vai além. Nós precisamos ter essa ideia e entender. Na Bíblia, todas as vezes que vai se relacionar a dinheiro, vai ser relacionado o dinheiro a uma semente. O dinheiro ali é como se fosse uma semente. Por exemplo, uma laranja. Tem as laranjas aí, as melancias sem semente, mas eu estou falando da semente, as original. Quando você abre uma laranja, dentro daquela laranja tem muitas sementes. Se você escolhe uma semente e planta, através daquela semente que foi plantada, vai crescer uma árvore, vai ali germinar, e depois de algum tempo aquela árvore vai frutificar. Alguém tem ideia de quantas laranjas aquela árvore vai produzir? E tudo através de uma semente. Uma única semente plantada que vai fazer crescer uma árvore
que dará frutos que alimentarão muitas outras pessoas. E muitas vezes nós escolhemos comer a nossa semente, guardar a nossa semente num potinho, do que fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer, que é ofertar a nossa semente. Muitas vezes a gente não prospera, a gente não colhe as promessas de Deus para as nossas vidas, porque nós comemos a nossa semente. Porque nós não temos o coração generoso o suficiente para entender que quando eu dou, eu não estou perdendo. E na verdade eu estou ganhando. E o Senhor, Ele precisa nos ajudar para que o nosso coração, a cada dia, ele se torne mais generoso, para que nós possamos ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, para que os nossos pezinhos de laranja, cada um aqui, cada sementinha que foi plantada, nós possamos frutificar e alimentar aqueles que estão à nossa volta. Então, Paulo, ele vai nos ensinar que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Não importa a quantidade. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas eu tenho tão pouco. Mas é no pouco mesmo que o Senhor vai te prosperar. É no pouco mesmo que o Senhor vai te fortalecer. Às vezes é aquele pouco ali que precisa para você dar o grande boom da sua vida. Porque às vezes o Senhor, Ele está nos testando para saber onde é que o nosso coração está. A gente pensa: eu tenho tão pouco que eu vou ficar com esse pouco que eu tenho para não ficar sem. Mas quando você oferece como aquela viúva, o pouquinho que você tem para o Senhor, Ele faz multiplicar. Como por exemplo, quando o profeta Elias vai chegando ali e o Senhor fala para ele que ele vai ser alimentado por uma viúva. E quando ele chega naquela mulher, ele fala para aquela mulher: eu preciso de um pão, eu preciso de um alimento, eu preciso de uma comida. E aí aquela mulher vai falar para ele: mas eu só tenho um restinho de farinha e um restinho de azeite, eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai esperar a morte. Porque não tem mais recurso. Não tem mais, acabou, cessou. Acabou o recurso. Mas aí o profeta vai dizer para aquela mulher: faça o bolo e entregue primeiro para mim. Ele está dizendo para aquela mulher: dê tudo que você tem, aquilo que era para ser seu e da sua família, queria alimentar vocês pela última vez. Me dê isso que você tem. E ali ele, na figura, né, do Senhor, um profeta, um homem de Deus. E aquela mulher simplesmente obedece. Ela escolhe obedecer. E ela vai, faz o bolo para aquele homem e o profeta come. E eu imagino ela indo ali no outro dia e o profeta fala para ela que Deus não ia deixar faltar farinha e nem azeite na botija. E eu imagino aquela mulher ali no outro dia indo ali para preparar o alimento para ela e para o filho dela. E na hora que ela enfia a mão ali no recipiente da farinha, ela alcança um punhado de farinha e fala: opa, tem farinha aqui. E aí na hora que ela vai virar a botija de azeite, ela vê que tem azeite saindo de dentro da botija, que não acabou. E todos os dias ela continua experimentando da fidelidade e da prosperidade do Senhor, porque o azeite e a farinha não acabaram. Porque ela escolheu dar o que ela tinha, o mais importante, não o resto. Mas o mais importante ela ofereceu para o Senhor. Com o Senhor, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja generosa, porque com Ele não há perca. Com o Senhor nós sempre ganhamos. O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos é que aqui nos vai ser apresentado a oportunidade de ajudar. A oportunidade de ajudar, ela vai bater na nossa porta. Nós vamos ter oportunidades de ajudar, de ser generosos, de servir ao Senhor diariamente. Ali no versículo 10, ele vai dizer que alegro-me grandemente no Senhor, porque fielmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então, Paulo é consciente de que aqueles irmãos, eles já tinham o interesse de ajudar ele. Mas naquela época não existia o WhatsApp, não existia Facebook, não existia Instagram, não tinha como você saber onde que
Paulo estava. Entre esse tempo que Paulo fundou essa igreja, até esse tempo quando ele escreve essa carta, são mais ou menos 10 anos que ele saiu. Ele pregava numa cidade, depois na outra, ensinava ali, ensinava aqui. Então, provavelmente, os irmãos de Filipos não sabiam onde Paulo estava. E quando chega para eles a notícia que Paulo estava preso, a primeira coisa que eles fizeram foi se reunir, juntar uma oferta e ir lá abençoar a vida de Paulo. Na primeira oportunidade, eles foram ajudar e abençoar Paulo. E é isso que nós precisamos estar atentos às oportunidades que o Senhor vai colocar diante de nós, para que nós possamos abençoar a vida dos nossos próximos. A igreja generosa, ela aproveita a oportunidade de ser generoso, de abençoar o próximo, porque ela entende que a bênção não vai ser somente da pessoa que vai receber, mas a bênção maior vai ser nossa. A bênção maior vai nos encontrar. Então nós precisamos aproveitar os bons solos. Nós precisamos aproveitar os solos que são férteis para receber a nossa sementinha da laranja. Porque como a palavra lá na parábola do semeador vai dizer, há solos pedregosos, há solos ruins, mas também há solos férteis. E nós temos que estar atentos à oportunidade de semear em solos férteis que vão nos aparecer, porque o Senhor vai nos dar a oportunidade para isso. Então nós precisamos aprender a apreciar as oportunidades que o Senhor nos dá e aproveitá-las. Ali no versículo 18, Paulo vai dizer que recebeu tudo e muito mais do que ele precisava. Ele vai dizer que ele recebeu com abundância, que ele recebeu mais do que o suficiente. Ou seja, aqueles irmãos da igreja de Filipos, mesmo tendo pouco, mesmo estando ali, fadados a pagar grandes impostos para o Império Romano, eles juntaram o que eles tinham, o melhor que eles tinham para abençoar a vida de Paulo. E Paulo vai dizer que foi abundante, que foi em abundância o que os irmãos ofereceram. E nós precisamos aprender isso também. Uma igreja generosa não dá o resto. Uma igreja generosa não dá o que está sobrando. Uma igreja generosa não dá o que eu não preciso. É como quando você vai tirar uma roupa para o irmão. Aí você vai tirar uma roupa manchada, furada, aquela que você não usa nem mais para dormir, é que você quer doar para os irmãos. Ao contrário, você tem que pegar aquela que você mais gosta, aquela que é a sua preferida. Você tem que ofertar o seu melhor. O melhor você precisa ofertar para o Senhor. Porque a palavra vai nos dizer que antigamente, quando eles iam fazer ali a remissão dos pecados, o cordeiro que era apresentado era um cordeiro perfeito. O cordeiro, ele não podia ter defeitos. E nós precisamos ofertar para os nossos irmãos aquilo de melhor que nós temos. E outra coisa, ofertar com alegria. Nós precisamos de ter alegria em ofertar para aqueles que estão do nosso lado. Não é pegar a nossa melhor roupa e entregar para o irmão que ela está aqui. De mau coração. Não, nós temos que fazer com alegria. Porque se você gosta daquela camisa, ela é a sua preferida, o Senhor vai te proporcionar a oportunidade de comprar 10 daquela. Entendeu? Nós temos que ter essa percepção. E às vezes depois você vai falar, quando você tiver a oportunidade para comprar 10 daquela, você vai falar assim, eu nem gostava tanto disso, eu prefiro comprar outra coisa. Porque nós somos assim, irmãos. Hoje nós amamos açaí com leite ninho e morango. Amanhã nós não gostamos de leite ninho mais. Nós somos pessoas totalmente assim, nós somos muito variáveis muitas vezes. Nós nos mudamos os nossos gostos e as nossas preferências com facilidade. A gente olha as nossas fotos do passado, as mulheres aí vão entender, nós usávamos aquelas sandálias, plataforma desse tamanho, com furadinha assim desenhada, uma coisa que hoje você jamais colocaria no pé, e naquela época estava na moda, a gente amava demais. E quando o nosso coração não está nessas coisas, não está nas coisas materiais, a gente não se importa em prover para o nosso irmão aquilo de melhor que nós temos. A gente não se importa em beneficiar o outro, porque no nosso pensamento a gente pode estar pensando, poxa, eu estou perdendo a minha roupa favorita. Poxa, o irmão está ganhando uma roupa que ele não tem.
que ele não tem condição de ter, ou que ele não tem, simplesmente não tem. Então nós precisamos abençoar os nossos irmãos com generosidade, com o melhor que nós temos, e nós precisamos fazer isso com alegria. E o terceiro e último ponto que eu quero falar com os irmãos, é que a palavra de Deus aqui vai nos dizer que esse sacrifício, que essa oferta que essa igreja fez a Paulo, ela sobe como um sacrifício de aroma agradável a Deus. Aroma agradável a Deus. Nós que amamos Jesus, servimos Jesus, a gente busca viver uma vida de santificação. Nós queremos agradar o nosso Deus. Nós queremos fazer coisas que vão deixar o coração de Deus alegre. Nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Nós não queremos entristecer o Deus que nós servimos, mas nós queremos que a nossa vida, que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra, para a glória e o louvor do nome dEle. Então pensa que coisa maravilhosa você fazer algo que vai subir como uma oferta de aroma agradável ao coração de Deus, que vai deixar o coração de Deus alegre, que vai perfumar o trono de Deus. E quando nós fazemos essas ofertas generosas para aquele que precisa, para aquele que está ao nosso lado, quando nós temos esse olhar de compaixão para aqueles que estão à nossa volta, e a gente verdadeiramente abençoa a vida do nosso próximo com alegria, isso sobe perante o Senhor como uma oferta agradável a Ele. Por isso, meus irmãos, que quando o Paulo fala aqui que isso vai ser nos acrescentado na nossa conta, não é uma conta terrena, é uma conta eterna. Por isso que Jesus vai falar para a gente que nós não temos que buscar os tesouros dessa terra, mas os do céu. Então, se quando nós somos generosos, sobe como uma oferta, um aroma agradável ao coração de Deus, o que nós estamos fazendo é algo para a eternidade. O que nós estamos fazendo diante de Deus é algo que vai contar na nossa eternidade. O Senhor vai se agradar de nós. No dia lá que for passar tudo aquilo que a gente fez no telão, Ele vai falar assim: olha, eu vi o teu coração generoso. Eu vi que você ofertou para aquele que não tinha. Eu vi que você olhou aqueles que não podiam ter. Você foi lá e ajudou. Você abençoou a obra missionária. Você foi caridoso com aquele que estava do teu lado. Porque muitas vezes a gente também é muito bom em abençoar os que estão lá na África. Mas o que está ali na esquina da nossa casa a gente não abençoa. E nós precisamos ter essa sensibilidade no nosso coração para ser generosos com todos aqueles que estão à nossa volta e não perder nenhuma oportunidade de oferecer essa oferta agradável ao Senhor. Porque ofertar, irmãos, a doação, quando você oferta, quando você é generoso com alguém, é um ato de adoração a Deus. Porque você está dando para a pessoa não só algo material, não só o seu tempo, não só um abraço, mas você está oferecendo para aquela pessoa aquilo que de melhor que você tem, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Então nós precisamos entender que ser generosos é um ato de adoração a Deus, que é algo que nós estamos fazendo que vai ser tesouros eternos que nós estamos juntando. E porque tudo aquilo que a gente faz aqui nessa terra, se a gente é generoso, se a gente honra o nome do Senhor, isso vai trazer louvor para o nome dEle. Isso vai trazer honra e glória para o nome dEle. E eu quero concluir dizendo aquilo que Paulo disse aqui no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando ele fala aqui que Deus vai suprir, ele está falando de algumas necessidades? Ele vai suprir duas necessidades? Ele vai suprir uma necessidade? Quantas necessidades que Deus vai suprir? Todas. Todas as nossas necessidades. Porque o nosso Deus, Ele já está no futuro. Ele já sabe aquilo que a gente precisa. Porque com o nosso Deus, quando a gente dá, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Porque Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. Porque o Deus que nós servimos, foi Ele quem escreveu a nossa história. E Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. Então não importa, meus irmãos, o momento atual que você está vivendo.
se é de muito trabalho, se é de pouco trabalho, se é de dificuldade, se você está passando por qualquer tipo de dificuldade financeira. Às vezes é nesse momento de dificuldade que o Senhor quer provar a generosidade do seu coração com aqueles que estão ao redor de vocês, para que através da sua generosidade, através desse louvor a Deus, Ele venha e transforme a tua necessidade atual. Ele venha suprir, Ele venha te prosperar e transformar a realidade com que você tem vivido. O Senhor é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. E essa é uma promessa. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. É todas, meus irmãos, é todas as nossas necessidades. Se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, se nós o obedecermos, se nós formos generosos com aqueles que estão ao nosso redor, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. E eu quero concluir contando um testemunho de um homem que se chama Francis Chan. Eu vi o testemunho dele num podcast que ele fez com o Douglas do Jesus Cop. E ele conta ali que um dia ele estava orando, né, ao Senhor e falando assim: Deus, o que é que essas pessoas ricas pensam? Por que tem tanta gente rica e por que eles sempre investem o dinheiro deles neles mesmos? É casa chique, é carro, é roupa, é coisa de grife, irmão, que nós aqui não temos nem ideia. Né? Uma coisa assim de você ter o cozinheiro na sua casa, você precisa ir num lugar, o James já está lá no carro te esperando só para fechar a porta para você. Uma pessoa que você nem tem acesso à sua conta bancária, a pessoa já faz tudo para você, você tem um assessor, um empresário, coisa que a gente não tem ideia. E ele falando como essas pessoas ricas, muito ricas, estão sempre gastando o dinheiro delas com elas mesmas. E ele falou que orou assim: Deus, por que o Senhor não levanta novos ricos? Mas assim, por que o Senhor não levanta ricos que são tementes ao Senhor? Ricos que herdarão a vida eterna. Deus, por que o Senhor não faz de mim um homem rico? E ele falou: Senhor, se o Senhor me fizer um homem rico, eu vou doar para o Senhor tudo aquilo que o Senhor me der. E ele falou que fez essa oração. Nesse dia ele estava bravo com os ricos, porque os ricos não estavam ajudando aqueles que realmente precisam. E um dia ele escreveu um livro, o livro dele se chama Louco Amor. E ele pegou e começou a receber e-mails, começou a receber ligações, dizendo que o livro dele estavam sendo vendidas milhares de exemplares. E Deus foi enriquecendo aquele homem da noite para o dia. E ele falou que naquele momento, quando ele começou a receber aquelas ligações e aquelas mensagens, ele se lembrou dessa oração que ele fez, pedindo para o Senhor tornar ele rico. Só que ele lembrou também, meus irmãos, da segunda parte da oração que ele fez, que ele ia doar tudo. E ele contatou os assessores dele, pessoas que cuidavam ali, né, da questão ali do livro e tudo mais, a distribuição, e ele reverteu todo o lucro dos livros para instituições de caridade. Ele ganhou milhares e milhares de dólares, mas ele nunca tocou naquele dinheiro, porque o coração dele foi genuíno em pedir, e ele teve caráter para cumprir com a promessa que ele fez diante de Deus. E ele disse assim, que eu achei fantástico. Ele falou assim: eu não precisei daquele dinheiro porque o Senhor já me dá mais do que o suficiente que eu preciso para viver. E outra coisa, eu não me importo em ganhar milhões de dólares vendendo os livros. Eu sou feliz com Jesus. Eu não preciso desse dinheiro. Eu sou feliz e loucamente apaixonado por Jesus. O que me alegra é saber que através daquilo que Deus me deu, hoje, sem fazer nada, só pelo simples fato dos meus livros estarem sendo vendidos, eu estou abençoando milhares e milhares de pessoas. E que nós possamos ter esse coração, meus irmãos. Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. Eu creio que essa palavra é para todos nós. Todos nós precisamos ter a generosidade dessa igreja de Filipos. Todos nós precisamos entender a importância de sermos generosos. Coloca a mão no seu coração. Se concentre agora em buscar a presença do Senhor. Pense em tudo aquilo que foi ministrado através dessa palavra. E vamos orar nesse momento pedindo para que
essa palavra, ela não simplesmente venha no nosso coração de uma maneira que nós ouvimos, demos glória a Deus, entendemos, mas que ela realmente possa transformar quem nós somos, que ela possa transformar o nosso coração e para que nós possamos colher frutos da nossa generosidade. Paizinho querido, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante da Tua presença e nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que fala. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que nos conhece e o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Deus, eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui. Eu não sei, Senhor Deus, qual é a situação que eles estão vivendo, mas de uma coisa eu sei. Eu sei que eu sirvo a um Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu sei que nós servimos a um Deus que já está no futuro, que conhece aquilo que nós precisamos e o Senhor suprirá, Deus, tudo aquilo que nós precisamos nesse dia, nesse tempo, para a nossa realidade. E eu clamo ao Senhor, ó Deus, para que nós possamos ser assim como a igreja de Filipos, Paizinho. Nos ajude, Senhor Deus, a ter a generosidade dos filipenses, que mesmo tendo pouco, Senhor Deus, se juntaram e abençoaram a vida de Paulo, sendo abundante, Senhor Deus, na tua oferta. Pai, eu peço ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar a ter sabedoria para administrar os bens que o Senhor tem nos dado. Deus, no nome de Jesus, nos ajude a ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, a ser bons mordomos dos bens que o Senhor tem nos dado, para que não venha servir somente a nós e a nossa casa, mas que seja também, ó Deus, canal de bênção sobre a vida de outras famílias e de outras pessoas. Oh Deus, no nome de Jesus, aumenta a generosidade do nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, a governar sobre aquilo que o Senhor nos deu. Que nós possamos entender, Pai querido, que contigo nós não perdemos, mas pelo contrário, que nós sempre ganhamos. Que cada vez que nós abençoamos o nosso irmão, é nós que somos mais e mais abençoados. Oh Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor por essa igreja, Senhor Deus, aqui em Orlando, que nós possamos fazer a diferença, Senhor Deus, neste lugar. Que no nome de Jesus, muitas vezes nós olhamos e pensamos que nós temos pouco, Paizinho, mas com aquele pouco que o Senhor tem, ó Deus, confiado a nós, que nós possamos, Senhor Deus, ser canal de bênção e generosidade nessa cidade, para que esse povo conheça o seu nome, para que pessoas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas e que o teu evangelho se espalhe, Senhor Deus, por todo este lugar. Oh Deus, no nome de Jesus, que nós possamos ser generosos em dar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos acrescentado. E mais ainda, que nós possamos ser generosos, Senhor Deus, em oferecer a tua presença para abençoar a vida daqueles que nos cercam. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos senhores sobre o nosso dinheiro. Que nós possamos ser generosos não somente com os bens materiais, mas nós que possamos também ser generosos com o nosso tempo. Que nós possamos doar o nosso tempo, Senhor Deus, para te servir, para te buscar, para estar na tua presença e para abençoar aqueles que nos cercam. No nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra, ela esteja, ó Deus, acesa nos nossos corações, que ela venha queimar dentro de nós e que nós possamos, Paizinho querido, aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos der para ser bênção onde nós estamos, para sermos, ó Deus, generosos e fazer com que a nossa oferta suba, Senhor Deus, ao teu alto e sublime trono como um aroma agradável. Que o Senhor receba, Senhor Deus, a nossa adoração através da nossa generosidade e que o teu nome, Senhor Deus, seja honrado e glorificado através, Senhor Deus, da nossa generosidade. Que nós sejamos como a igreja de Filipenses, Senhor Deus, uma igreja generosa, conhecida, Senhor Deus, pela nossa disposição em
cuidar e abençoar aqueles que nos cercam. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a ser a diferença que essa cidade precisa. No nome de Jesus, muda o nosso coração, tira de nós todo o egoísmo e que nós não estejamos centrados nas nossas necessidades, mas que o nosso olhar esteja voltado, Senhor Deus, para aqueles que estão à nossa volta e que precisam ser abençoados por nós. Nós oramos ao Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela oportunidade que nós temos todos os dias de sermos melhores. E te pedimos para que o Senhor nos ajude, para que nós possamos ser conhecidos pela generosidade que exalta o teu santo nome. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém.